Bom, boa noite, gente. Para quem tá no YouTube, principalmente, porque teve um probleminha com o Meet, ele caiu a gravação e as pessoas não conseguiram voltar. Mas hoje, como eu tinha falado, a gente vai ter aula de Walter Benjamin, mais uma revisão, porque ele é meio ligado à escola de Frankfurt, que a gente viu na semana passada, então é o mesmo contexto, e por consequência as teorias são muito parecidas. E a Hannah Arendt, que ela é muito importante. Ela tem caído nos últimos vestibulares, ela caiu na última Unesp do ano passado. No ano retrasado do Enem, ela já caiu na Unicamp. Não, na FUVEST não me lembro, mas até para a redação da FUVEST ela é muito boa. Então, começando com Walter Benjamin. É o mesmo contexto, como eu falei, da escola de Frankfurt, é o período entre guerras. Ele é um filósofo alemão do século XX. Ele no século XX. Ligado à escola de Frankfurt. Então, são as mesmas críticas, tanto ao fascismo como ao nazismo, ao socialismo. E a, a ideia dele era que a cultura e a arte eram transformadas em mercadoria. Era aquela indústria cultural, né? E aí o que ele adiciona de novo é que ele começa a falar que focar na arte, né? Enquanto o resto da escola de Frankfurt fala da cultura de uma maneira geral. Então ele traz um conceito de áurea nesse livro com nome meio grande, é A Obra de Arte na Era da Produtibilidade Técnica. Então, áurea para ele é uma essência da obra de arte, é o que torna ela única. E ela principalmente tem uma áurea quando ela é manufaturada, né, quando ela é feita à mão mesmo. Então, a partir da indústria cultural da escola de Frankfurt, que era querer transformar a cultura numa mercadoria, né, o que gerava uma desvalorização da cultura, porque ela era feita em série e ela era feita justamente para atingir grandes populações, com a arte ocorre a mesma coisa. A arte ela começa a ser feita em série, e isso destrói a áurea dela, então ela perde tanto o valor artístico quanto o valor de venda, né, o valor capital. E aqui é uma citação direta dele, desse livro dele, que ele fala que o conceito de áurea, ele permite resumir essas características. O que se atrofia na era da reprodutividade técnica da obra de arte é a sua aura. Nesse processo é sintomático, e sua significação vai muito além da esfera da arte. Generalizando, a gente pode dizer que a técnica da reprodução destaca o domínio da tradição, o objeto reproduzido. Então, o que ele está falando é que o domínio da tradição é que a arte ela é feita em série, né? É como se fossem máquinas pintando quadros, por exemplo, não perde todo o valor. Então, na medida em que se multiplica a reprodução, substitui a existência da única da obra. Lembrando também que tem um outro autor da escola de Frankfurt que falava sobre arte, ele também é importante, que ele já caiu nos vestibulares, é o Marcuse. Só que para ele trazia um conceito de arte, né, que era a arte é tudo aquilo que rompe com a política vigente, né. Então, é diferente do Walter Benjamin. O Walter Benjamin ele traz essa ideia de que a arte foi perdendo o sentido, enquanto que para o Marcuse a arte ainda tem sentido, desde que ela rompa com a política vigente. Política não só no sentido de governo, política no sentido de crenças, né, atualmente, de críticas, assim. E aí mais uma situação direta do Walter Benjamin. Em suma, o que é aura? É uma figura singular composta de elementos espaciais e temporais. A aparição única de uma coisa, distante por mais perto que ela esteja. É, acho que a aura é justamente isso, né, única. Tipo, cada obra de arte, por mais que elas sejam parecidas, tem a sua aura. Então ele fala: observar em repouso, numa tarde de verão, uma cidade de montanhas no horizonte ou um galho que proteja sua sombra sobre nós significa respirar a aura dessas montanhas, desse galho.
Então, o que ele quer dizer aqui é que tudo o que está nesse elemento das montanhas compõe a aura dele. Então, por exemplo, tudo que está numa arte, seja uma arte literária, uma arte teatral, uma arte cênica, né, seja uma arte de pintura mesmo, todas as composições dela, para ele, fazem parte dessa aura. Então, graças a essa definição, é fácil identificar os fatores sociais específicos que condicionam o declínio atual da aura. Ela deriva de suas circunstâncias estreitamente ligada à crescente difusão e intensidade dos movimentos de massa. Então, o que ele está falando é que a produção em série, a mercantilização da arte e da cultura transforma essa aura em algo mais xoxo, né? Ela destrói, na verdade, a aura. E aí vem aquela ideia que a gente debateu na última aula sobre a propaganda, principalmente a propaganda nazista, que eles faziam muitas críticas ao Joseph Goebbels, né, que é o responsável pela propaganda nazista. É muito parecida, né, a essa com a aula passada, por isso eu vou passar rapidinho, mas vai fazer um gancho muito bom para Hannah Arendt. Então, assim como a escola de Frankfurt, o Benjamin ele fala que o cinema ele faz parte dessa indústria cultural. Na verdade, ele é um grande agente. É diferente das artes plásticas e da literatura, porque é uma criação coletiva. Então, assim, para ser feito um filme, precisa de várias pessoas. E ele é também direcionado para várias pessoas, um filme. Ele precisa ser rentável, né, para que exista, porque as pessoas têm que pagar contas. Então, o filme, apesar dele ser uma arte, ele é um trabalho, né? Nada impede uma arte de ser um trabalho. Então, se não atingir grandes pessoas, ele não vai ter lucro. Diferente nas antiguidades, principalmente na antiguidade clássica, na Grécia e Roma, que existiam já teatros, né, e eles eram de graça, porque era simplesmente pela arte, sabe. E aí, então, além disso, o período que o cinema nasce já é o capitalismo moderno. Então, o cinema ele nasce justamente com a intenção de atingir várias pessoas. Diferente, por exemplo, da literatura, dos poemas, da pintura, que nasceram em outras épocas e eram feitas para uma pessoa, quem pagasse talvez. Tipo os mecenas, né, que a gente vê bastante no Renascimento, que seria quem financiava as artes. Era bem diferente, porque o cinema ele pega um pouquinho do teatro, mas ele transforma em algo que pode ser reproduzido muito fácil, né, só uma televisão, um celular, um computador já pode reproduzir algo que foi gravado, então ele é direcionado para grandes pessoas. E aí por conta dessa característica, ele é muito bem recebido em regimes totalitários nacionalistas, justamente para manipulação, né. E aí a gente vai entrar nas origens do totalitarismo com a Hannah Arendt. E agora uma curiosidade mesmo, no nazismo a reprodução dos filmes e as músicas, principalmente as americanas, eram proibidas, né. Então, assim, vários clubes de músicas americanas, principalmente jazz, foram fechados. E aí pouquíssimos filmes da Disney eram aceitos. Eles apelavam muito para desenho, né, porque podia ser manipulado muito fácil, e principalmente o filme dos Três Porquinhos. Acho que esse era o que mais passava lá, tanto é que, eh, já tem no YouTube, né, vários tem do Pica-Pau também, outros filmes e desenhos, assim, que passavam na Alemanha na época nazista, e era bem bizarro inclusive. Não sei se você já viu algum, mas tem no YouTube facinho. E aí, o que era aceito na Alemanha era bem estranho, mas era os Três Porquinhos. Porque tem uma cena lá que chega o lobo mau, tentando vender alguma coisa. Isso, tem o do Pato Donald nazista, eu estava tentando lembrar esse aí é clássico também. E tem esse dos Três Porquinhos, acho que tem no YouTube também. Que chega o lobo querendo vender algumas coisas e eles colocam o lobo mau com características judaicas, né, judias na verdade. Então eles falam que o lobo mau, na verdade, era um judeu querendo tirar a casa dos porquinhos, porque os judeus eram maus, e eles só pensavam no dinheiro, por isso ele estava ali vendendo.
E é isso, justamente isso que a gente vai discutir agora com a Hannah Arendt. Não trouxe nenhum exercício, porque na aula passada a gente já fez um de Walter Benjamin. Tem alguma dúvida até aqui? Então beleza. Então, quando a gente fala de origens do totalitarismo, o totalitarismo como maneira de governo, né, é pior até do que o absolutismo, a gente já vai falar o porquê, mas também a gente fala da origem do antissemitismo, né, do ódio aos judeus, porque a Hannah Arendt, ela era judia, eu vou falar aqui agora no contexto dela. Ela era alemã, judia, justo na época da guerra, ela foi mandada para um campo de espera, e ela seria mandada para o campo de concentração, mas ela conseguiu fugir. E aí, a partir das experiências que ela viveu, ela escreveu sobre a origem do totalitarismo, principalmente focando nesse antissemitismo. E aí que eu falei agora de totalitarismo como um modelo de governo ser pior do que o absolutismo, é porque o absolutismo, principalmente na época de monarquia, né, dos reis, ele queria controlar as pessoas pela ameaça, pelo medo, pela punição. Bem o que a gente estudou em Maquiavel muito tempo atrás, de que os fins justificam os meios. Mas agora o totalitarismo, como o próprio nome diz, é pior ainda, né, porque ele controla tudo, inclusive e principalmente a nossa consciência, né, ele manipula muito. O absolutismo ele fazia um pouquinho disso pelo medo, mas a manipulação totalitarista está em todo lugar, que é através da propaganda, do cinema, da música, e por isso muita censura, né. Tem vários livros que mostram bem isso, tem aquele, eh, como chama do Aldous e tinha também o 1984, bem famoso, e os 2 Admirável Mundo Novo. E eles contam bem esse lado do totalitarismo, né, seriam governos totalitários. E aí a Hannah Arendt, ela traz um conceito que eu não sabia desse conceito, eu usava a palavra ralé completamente errada, mas para ela ralé é fundamentalmente um grupo no qual são representados resíduos de todas as classes, ou seja, a ralé está em todas as classes sociais, né, da mais pobre à mais rica. E ela é um resíduo, porque ela acaba sendo uma minoria, né, ali nas classes. E ela é meio que o que sobra, né, de cada uma. É até por isso que chama ralé, né, eu acho. E isso que torna tão fácil confundir a ralé com o povo, o qual também compreende todas as camadas sociais. Então o povo, né, que até pela própria palavra parece realmente a maioria, ela fala que o povo nas revoluções, eles lutam por um sistema realmente representativo. Já a ralé, ela sempre espera um líder, um homem forte, e é o que aconteceu na Alemanha, né, o Hitler chegou no contexto certo e com o discurso e o povo comprou, era literalmente um bando de ralé. Então, quer dizer que a ralé, ela não se importa com política ou com questões ideológicas, tendo geralmente apreço pela violência contra as minorias, recusando o diálogo e se orgulhando de não pertencer ao que ela entende como nenhum dos lados do sistema. Então, assim, a gente aqui no Brasil vê muita ralé, né, principalmente atualmente. Esses dias eu conversei com uma pessoa muito próxima minha e, assim, foi totalmente ralé, sabe. Ela era uma pessoa que 2 anos atrás não se importava nada com política. Hoje a gente vive num país completamente polarizado, né, então, assim, a Hannah Arendt é muito atual pra gente. E essa pessoa ela estava com um discurso de violência contra as minorias, aí eu tentava conversar com ela e ela não me ouvia, e eu não preciso nem falar quem que ela apoiava, mas como uma forma, tipo, de que essa pessoa que ela apoia traria para o Brasil um futuro. E ela falava que não deveria simplesmente cobrar do presidente, porque então, o que ela tá falando é isso aqui, né. Que ela esperava realmente um salvador da pátria. E foi muito chocante pra mim, porque fazendo essa aula eu só lembrava dessa pessoa.
E isso aqui também é muito atual, né, que a única forma de apego da ralé é o nacionalismo, o ultranacionalismo, né, defendendo o discurso extremo pela pátria. Aí essa pessoa falou pra mim que dependendo dos da do resultado da próxima eleição, a gente ou se daria muito mal, né, aqui no Brasil, ou os chineses que estariam aqui morreriam. Ela literalmente falou extremo desse jeito. E ela falou isso como se fosse uma coisa positiva, sabe, tipo, um motivo de favorecer o resultado dessa eleição seria a morte dos chineses, porque eles é que estão acabando com o nosso país. Então, assim, ela defende a morte num delírio, sabe. É tipo, ela defende a morte de um povo que que não é real esse discurso de que eles estão acabando com o nosso país. E a Hannah Arendt fala que isso aconteceu também com os judeus, né. Hitler se aproveitou muito do contexto e ele falava que a fraqueza econômica da Alemanha era culpa dos judeus. E aí o povo virou contra, na verdade a ralé, né, começou a virar contra e foi dominando, tipo um efeito dominó, até chegar no povo, que seria a massa, né, e aí se tornou uma sociedade ideológica. Então ralé é isso aqui que a gente vai ver exatamente no poema do Bertolt Brecht, que é um poeta alemão também, se eu não me engano, e ele já caiu inúmeras vezes em vestibular, várias vezes mesmo. E ele resume a ralé, ele fala: "O pior analfabeto é o analfabeto político, porque ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo da vida, do preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e nem do remédio. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que de sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais." Essa aula tá ficando cada vez mais atual, né, não preciso nem falar nada. Acho que já já vai ficar muito direto, então vamos partir para Hannah Arendt mesmo. Então, já que a gente viu agora a ralé, esse conceito para ela, a gente vai entrar mais em como esse conceito se encaixa com o antissemitismo. E para isso a Arendt ela faz meio que uma análise histórica do que aconteceu com os judeus e com a Alemanha. Então ela começa dizendo que o antissemitismo, esse ódio, aos judeus moderno, ele é diferente do propagado por questões religiosas, porque ele é político. E ele vem principalmente ligado à formação dos estados nacionais tardios, ou seja, às nações, aos países que se formaram através da Revolução Francesa, porque o discurso da Revolução Francesa influenciou muito a criação das repúblicas, né. Então, assim, a Alemanha é um caso de que se tornou um estado nacional após a Revolução Francesa. Então, o antissemitismo ele surge com a crise desses estados nacionais, principalmente uma crise econômica, nesses estados nacionais mais novos. E aí, por conta disso, eles perseguiam povos sem identidade nacional, que no caso seriam os judeus, porque eu não sei como é atualmente, mas nessa época os judeus eles preferiam se manter íntegros, então, com isso, os judeus eles não aceitavam uma nacionalidade. Então, assim, imagine no Brasil agora que, hã, eu vi uma vez também aqui em Poços, que é a minha cidade, estavam brigando no centro por conta da bandeira do Brasil, porque tomaram a bandeira do Brasil como um partido, e se você não é daquele partido, você não pode mais usar a bandeira do Brasil. Era isso que estavam falando. Então, assim, é completamente um discurso inflado nacionalista, né, ultranacionalista, que transformaram a bandeira num símbolo realmente de orgulho, né, não que já não fosse, mas agora de exclusividade partidária, né, só
alguns partidos podem brandar a bandeira do Brasil. Então, os outros, né, os outros partidos não têm identidade nacional, por isso eles são perseguidos. Para Hannah Arendt, o mesmo aconteceu com os judeus, por conta dessa característica que eles preferiram se manter íntegros, né. Por exemplo, aqui no Brasil a gente é um país cristão, mas o cristão do Canadá é diferente do cristão brasileiro, porque a gente envolve muito mais política, então o cristianismo ele dá uma dividida, né. No caso dos judeus, ele é mais íntegro, porque um judeu que fosse da Alemanha e um do Brasil, eles não pegariam a nacionalidade, eles se considerariam judeus e manteriam as culturas e tradições independente de onde estivesse. E aí isso gerava um ódio já na ralé, porque a ralé tinha o discurso ultranacionalista, então era tipo assim: "Essa pessoa tá aqui no meu país de praticamente de graça, né, ela não se considera do país, ela não tem a pátria no coração". Então aí já tinha um ponto para o ódio antissemita, né. E aí com isso a Hannah Arendt ela recusa a ideia de que a perseguição aos judeus se justificava por uma tradição milenar. Seria aquela questão religiosa, né, que do povo romano contra os judeus, que tá na Bíblia, eu acho, se eu não me engano, e assim, milenar mesmo. Ela fala que esse não é o motivo do antissemitismo moderno, e nem mesmo do motivo bode expiatório. Bode expiatório quer dizer a gente colocar a culpa em alguém, né, e dizer que essa pessoa estragou tudo. Então os alemãos, não sei, eles diziam que os judeus eram culpados da crise econômica. E Hitler se aproveitou disso e foi colocando cada vez mais como verdade, então era manipulação, né, através da propaganda, através dos 3 porquinhos e do Pato Donald nazista. E aí até que virou verdade, né. Se eu não me engano, o próprio Goebbels tinha uma frase que era: "Uma mentira contada 1000 vezes é uma verdade", e foi o que aconteceu. E aí então, para se manter o povo íntegro, né, que é aquilo que eu tinha falado, os judeus eles não aceitam a nacionalidade. E aí então há uma separação, né, por parte dos judeus. Porque eles não faziam parte ali da questão da nacionalidade. E aí esses estados formados após a Revolução Francesa, tipo a Alemanha, eles precisavam de suporte financeiro. E como muitos judeus eram ricos e principalmente donos de banco, e não possuíam nacionalidade, eles poderiam financiar os estados que pagassem melhor. Então assim, aqui, nesse ponto, muita gente já usava o judeu de bode expiatório, porque eles falavam: "Ah, o judeu tá agindo por interesse próprio, né". Ele é ganancioso, então ele tá cavando a própria cova, era o que eles diziam também, e foi que Hitler incentivou também. Mas assim, se um judeu ele não tem uma nacionalidade, ele não deve nada àquela pátria. Então se um estado paga melhor que o outro, e eles têm esse dinheiro para financiar o estado, eles vão ajudar o que pagar melhor, o que der mais favores para ele também. Aí o Otto von Bismarck, que é o fundador da Alemanha enquanto Estado nacional, ele precisou muito da ajuda dos judeus banqueiros. E aí, por parte dos judeus, eles recusavam, né, a nacionalidade, então eles não tinham que ter uma fidelidade só com um país. E ao mesmo tempo ganhavam dinheiro. Aí, de novo, a ralé já ficava muito brava, né, porque ele não só não tinha um nacionalismo, como podia ajudar outras pátrias. E aí, os países chegaram finalmente na fase do imperialismo, ou seja, a colonização. E o capitalismo ele era insustentável na Europa e precisava de uma expansão de mercado. E aí, com isso, através da colonização, a a renda, né, a fonte econômica desses países deixou de ser os judeus e passou a ser as colônias. Então, os judeus se tornaram
inúteis para o Estado, já que eles não tinham nenhuma nacionalidade, o Estado perdia o dever com eles, né. Então eles passaram a ser desprezados até mesmo pelo Estado. E aí na Alemanha, os judeus começaram aos poucos, né, eles foram primeiro despedidos, depois impedidos de ocuparem alguns trabalhos, depois impedidos de estudar e até de circular livremente. E isso não era nem o topo do nazismo, né, isso aqui era o começo. Então, essa aqui é a ideia da Hannah Arendt sobre o antissemitismo. Ela falava que não existe essa de bode expiatório, né, o que o Hitler falava, que os judeus eram culpados pela pobreza, quando na verdade era o oposto, os judeus na verdade ajudavam os estados. O estado que começou a desprezar eles quando viu que eles não eram mais úteis. Então, o que fica aqui, tirando desse contexto que serve até aqui para o Brasil, é que existe um ódio da ralé, né, principalmente voltado para as minorias, os judeus eram minorias lá. Na verdade tem coisa mais minoria do que não ter uma nação, tipo assim, eles não tinham direitos mais. Então, depois perguntaram a Hannah Arendt, mas o que que influenciava, essas pessoas a apoiarem isso? Ela falava que era o ódio, era simplesmente o ódio e a segregação humana. E aí, então, em outra obra, ela aprofunda mais essa questão do ódio, na obra Banalização do Mal. Ela quer entender, na verdade, o motivo do ser humano de realizar esses atos malignos. E aí, é bem simples mesmo, que como conclusão ela entende que o mal não é uma característica ontológica, ou seja, o mal não vem do ser humano. O mal, ele na verdade está ligado muito mais ao contexto. Lógico que tem uma diferença, né, entre o mal do nazismo, de matar judeus, e o mal de, sei lá, chutar um cachorro na rua. Ela não tá falando desse segundo, ela tá falando de um mal em massa, né, aquele que influencia atitudes em massa, né, atitudes malignas. Porque depois teve todo aquele julgamento dos nazistas e eles diziam, era bem clássico isso, né, de que eles simplesmente estavam recebendo ordens e que eles não pensavam no que estava acontecendo, mas eles simplesmente achavam que era o certo. Então, isso quer dizer que o mal ele é um produto histórico e político, né. O ser humano já nessa época era entendido como um ser histórico, então, assim, o mal não pode vir de dentro dele, não existe o estado de natureza que a gente via antes, nessa época essa ideia já caiu. É tudo com base no momento histórico que a gente vive. E aí, o mal ele se encontra em espaços institucionais, tipo o governo, e principalmente onde há corações e mentes vazias. Ou seja, o mal é uma ferramenta que através da manipulação, o ser humano não reflete sobre sua atitude. Então, assim, através daquela propaganda nazista ou da socialista também, aquilo era dado como certo, é aquela história da "mil mentiras se torna uma realidade", do Goebbels. Eh, o mal ele é um fruto da alienação e da falta de reflexão. É, isso, exatamente. Nossa, acabei de falar isso. É, mas exatamente isso, o mal ele é um fruto da alienação. Tá vendo como que a escola de Frankfurt junta muito com a Hannah Arendt? Então, agora exercício, esse aqui do Enem de 2019. Ele fala: "Essa amostra de loucura e realidade, criada pela aparente ausência de propósitos, é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Vistos de fora, os campos e o que neles acontece só podem ser descritos com imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separada das finalidades deste mundo. Mais que o arame farpado, é a irrealidade dos detentos que ele confina que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal."
Então, isso aqui ela escreveu quando ela estava no campo, e ela fala que quer dizer, ela escreveu o que ela viu no campo, né, e ela fala que o totalitarismo, na verdade, ele seria uma prisão intelectual, porque não é só um arame farpado que separa a realidade ali, é realmente uma realidade à parte ali dentro. Então, é aquela questão que a gente já fala da segregação humana. Aí, a partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização do ideário nacional, que legitima as desigualdades sociais, alienação ideológica, que justifica as ações individuais, cosmologia religiosa, que sustenta tradições hierárquicas, segregação humana, que fundamenta os projetos biopolíticos, enquadramento cultural, que favorece os comportamentos punitivos. E qual que você acha que é? Uhum. Entre B e D. É, essa aí aqui todo mundo marcaria, geralmente, é B ou D. E a B, ela no texto ele fala, né, sobre alienação ideológica, mas na verdade é uma crítica à segregação humana. Então é a letra D. Porque quando ela fala que o totalitarismo, na verdade, é uma prisão intelectual, ela tá falando sobre separação humana, né. Quando ela fala que é uma realidade à parte, que o arame farpado é tipo como se fosse um limite, sabe. Perder, na verdade, a visão de humanidade, principalmente nos judeus, né. Os nazistas não enxergavam mais os judeus como ser humanos. Isso também vinha através, né, da alienação ideológica, mas no caso do texto é uma crítica à segregação humana. Deu pra entender? Beleza. Então, a próxima, essa aqui é da Unesp do ano passado, e o texto fala: "O tema do mal, em Hannah Arendt, não tem provocado pano de fundo à malignidade, à perversão ou o pecado humano". Não tem como pano, acho que eu li errado. A novidade da sua reflexão reside justamente em evidenciar que os seres humanos podem realizar ações inimagináveis, do ponto de vista da destruição e da morte, sem qualquer motivação maligna. O pano de fundo do exame da questão em Arendt é o processo da naturalização da sociedade ocorrido na contemporaneidade. O mal é abordado desse modo na perspectiva ético-política e não numa visão moral ou religiosa. Ou seja, não numa visão maniqueísta, né, que seria entre uma luta de bem e mal. O mal banal caracteriza-se pela ausência do pensamento. Essa ausência provoca a privação de responsabilidade. O praticante do mal banal não se interroga sobre o sentido de sua ação ou dos acontecimentos ao seu redor. Então, depreende-se do texto que a banalidade do mal, na contemporaneidade, resulta, segundo Arendt, da carência de formação religiosa, da irreflexão institucionalizada, da ausência do pacto regulador, da voracidade dos interesses econômicos ou da perversidade humana. Uhum, essa aí, é a letra B. É a é o que ela fala aqui também, né, pela ausência do pensamento, ou aqui em cima, isso aqui que eu trouxe era uma citação direta dela, que ela fala que o mal se encontra em espaços institucionais e onde há corações e mentes vazias. Então, o mal banal, na verdade, ele é aquilo que você falou, um fruto da alienação. E aqui na C, quando ele fala do pacto regulador, isso aqui traz a ideia dos contratualistas, né. Um pacto regulador seria tipo Hobbes, um estado que regula. E aqui ele fala da perversidade humana, também não pode ser, porque para Hannah Arendt, o mal não é ontológico, né, o mal não vem de dentro da gente, ele tá ligado com o contexto histórico. E é isso aí.
Já tá meio em cima da hora, que a gente começou mais tarde, mas tem alguma dúvida? Beleza, eu vou parar a gravação aqui.